Chuvas já mataram 400 pessoas na Índia e no Paquistão. Atentado deixa 12 mortos na Somália. Explosão fere 7 no metrô do Chile. Vamos agora aos noticiários internacionais. As chuvas torrenciais do fim de semana no Paquistão e na Índia deixaram quase 400 mortos e milhares de pessoas isoladas pela água. Os serviços de emergência tentam resgatar os moradores bloqueados na região montanhosa da Caxemira, entre Índia e Paquistão. De acordo com Rajesh Kumar, comandante de polícia da região, quase 200 pessoas morreram do lado indiano. Já as autoridades paquistanesas anunciaram um balanço de 206 mortos, a maioria na província de Punjab. Milhares de soldados, policiais e funcionários das forças de emergência foram mobilizados nos dois países para distribuir água potável, cobertores e outros materiais. A agência Press Trust of India anunciou que quase 400 mil pessoas estavam bloqueadas nas áreas tomadas pela água no lado indiano. As redes de água e energia elétrica foram restabelecidas em algumas áreas menos afetadas. E um homem-bomba matou pelo menos 12 pessoas e feriu outras 27 nesta segunda-feira na zona norte de Mogadíscio, em um atentado contra a Força da União Africana na Somália. Autoridades do país contaram que um veículo cheio de explosivos se chocou contra o comboio dos militares. Os mortos eram civis que se encontravam em um micro-ônibus. E o ataque aconteceu perto da localidade de Afgoye, periferia de Mogadíscio. Pelo menos 12 pessoas morreram e algumas ficaram muito queimadas. No total, há 27 feridos no ataque. O Shibab disse que retalharia, por isso precisamos ficar em alerta. Digo a todos para serem vigilantes, depois que o pai deles foi morto. O ataque acontece uma semana depois da ação aérea americana na Somália que matou o líder Shibab Ahmed Abdi Godani. O grupo é ligado à rede terrorista Al-Qaeda. E uma explosão no metrô do Chile deixou 7 feridos nesta segunda-feira. O governo classificou o ato como terrorista. As primeiras informações são de que um artefato explodiu em uma lata de lixo na estação Escuela Militar, na capital Santiago. O episódio aconteceu às 2h15 da tarde no horário local, em um setor de alimentação no metrô. Entre os feridos estão 4 mulheres. Uma delas sofreu amputações. Um argentino também teve ferimentos. A polícia isolou a área da explosão e deu início ao trabalho de perícia para determinar a origem do artefato. Condenamos energicamente este atentado terrorista nas dependências da estação Escuela Militar. Este fato gravíssimo requer que o país responda fortemente e com as máximas sanções possíveis. O incidente veio um dia depois que milhares de pessoas foram às ruas da cidade para exigir das autoridades um maior compromisso com os direitos humanos. A passeata de domingo fez parte dos atos em memória do golpe de Estado de 11 de setembro de 1973, que instaurou no Chile o regime militar de Augusto Pinochet. As escavações em torno do Museu Histórico de Itajaí revelam um acervo de relíquias arqueológicas. Louças inglesas e brasileiras, moedas e outros objetos foram encontrados. O Palácio Marcos Conder abriga hoje o Museu Histórico de Itajaí. O prédio começou a ser reformado em junho deste ano. Toda a estrutura está sendo recuperada, desde a pintura até as infiltrações que atingiam as paredes. Foi durante estas escavações que os operários descobriram um verdadeiro tesouro. Relíquias que estavam enterradas embaixo do prédio. A história da cidade é contada através da Igreja do Santíssimo Sacramento, o prédio da Escola Vitor Meirelles, que hoje está instalada a Casa de Cultura Didi Brandão. E a partir de agora, uma história mais antiga começa a ser contada aqui no centro de Itajaí. Nas obras de restauro do Palácio Marcos Conder, uma relíquia foi encontrada.
Artefatos de cerâmica datados de 1850 a 1890 foram encontrados e estão sendo estudados pelo Museu Etnoarqueológico lá do bairro Itaipava. Na verdade, está sendo realizada uma restauração no Palácio Marcos Conder, que abriga o Museu Histórico, e por conta de uma obra de contenção da umidade ascendente, foi necessário se fazer uma escavação ao redor de todo o palácio, todo o prédio, para poder fazer uma concretagem e aí então conter essa umidade. Essa era a primeira atividade desse restauro. E aí, por conta disso, o material escavado, durante essas escavações, a gente começou a encontrar essas louças, cerâmicas, ossos, vários elementos, né? E que hoje já somam mais de 2.000 fragmentos. A equipe conseguiu recuperar as peças e catalogar praticamente todas elas. Segundo o arqueólogo, o material encontrado pode contar um pouco mais das famílias que moravam onde hoje é o Museu e a Casa de Cultura Didi Brandão. A cidade toda fala sobre aquele espaço ali, o Colégio Vitor Meirelles, que hoje é a Casa da Cultura, e o próprio Palácio Marcos Conder, né, que também abriga hoje o museu. Então a gente tem essa história meio que recente, do século XX, né, início do século XX, 1910, quando começa a Casa ali o Vitor Meirelles, e depois o Palácio Marcos Conder, mas e antes, né, o que tinha ali, quem é que estava ali? Existia residência, pessoas moravam ali, que famílias eram essas, né? Então nós estamos descobrindo através desses objetos, desses fragmentos, que sim, que tinha gente morando ali, que tinham famílias morando ali, provavelmente eram famílias um pouco mais abastadas, porque nós vemos pela louça, né, que não era todo mundo que tinha acesso a essa louça inglesa, por exemplo. Então, é essa história que a gente vai começar a contar a partir agora do trabalho de arqueologia. São cerâmicas, panelas de barro, louças inglesas tradicionais do século XIX, louças brasileiras e vários materiais utilizados na cozinha, além de ossos de animais que eram usados para alimentação. Tudo indica que ali seria uma cozinha de uma das residências que foram destruídas para a construção do palácio, ou até mesmo um local utilizado como aterro. O valor financeiro do achado não é muito elevado, mas o arqueológico incalculável. Para nós é incalculável, né? Exatamente por conta de recuperar, né, um material, uma história que estava um pouco adormecida. Como eu falei, a gente conhece um pouco da história daquele local ali, falando da igreja, falando do palácio, falando do colégio. Mas e as pessoas que viviam ali antes disso, né? Como é que era a vida, o cotidiano dessas pessoas ali? E é isso que a gente vai começar a recuperar e contar um pouquinho dessa história que está velada, que está um pouquinho esquecida, né? Agora a ideia é colocar parte deste material em exposição após o restauro e reabertura do Museu Histórico. Enquanto isso, as peças permanecem no laboratório do Museu Etnoarqueológico no bairro Itaipava. Que interessante esses achados. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Uma boa tarde para você e até amanhã.